Olá, internauta. Você está acessando agora o programa Revista Cultural. Eu sou Marcos Pérez e estou apresentando o programa diretamente dos estúdios da TVDL, na Baixada Santista, Litoral Sul do Estado de São Paulo, Brasil. No programa de hoje, nós iremos abordar um tema que diz respeito à nossa história, a história universal. As novas gerações, que todo ano estão aí ocupando as escolas, vão tendo um aprendizado da evolução da sociedade, da evolução tecnológica, da evolução dos costumes, através dos estudos da sociologia, através dos estudos da história, que nem sempre são transmitidos de uma maneira fidedigna. Muitas vezes nos são apresentadas algumas versões a respeito de alguns episódios. E hoje nós vamos abordar um episódio que é bastante polêmico e que existem várias versões a respeito. Um episódio que teve origem na Idade Média, a Inquisição. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor Luiz Carlos Pérez, muito obrigado por sua presença, que é vice-presidente da Academia Santista de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Professor, o senhor realizou vários estudos, uma pesquisa sobre a Inquisição. Por que a Inquisição ela tem diversas interpretações? Não existe assim parece que um consenso com relação àquele período da história? Eu diria que ultimamente até não há diversas interpretações, há uma só, que é aquela que é a mais errada. Dizerem que a Inquisição foi uma selvageria, uma coisa que não se coaduna com a igreja que era quem a mantinha, quem a criou e quem a mantinha, né, a Igreja Católica. E hoje em dia, então, é um motivo até de escândalo, toda hora levantam essa questão, coisas que já foram explicadas e rectificadas, mas sempre a pessoa ignora as defesas que já foram feitas, as explicações que já foram dadas, e voltam sempre para tempo. Por quê? Porque as novas gerações não ouviram aquela defesa. Então vão ouvir os novos ataques. Então é preciso sempre a gente voltar para mostrar, para trazer as coisas para os seus devidos termos. Não é uma questão religiosa. Notem bem, não é uma questão. Eu sou católico. Mas o estabelecimento da verdade sobre a Inquisição é uma questão histórica. E principalmente dentro da história do direito. Todo o cultor do direito, o advogado, o indivíduo que vive em contato com os assuntos jurídicos, deveria ter o cuidado de procurar conhecer profundamente essas polêmicas, essas coisas que se apresentam. Assim a Inquisição é apresentada, então, como um negócio selvagem, uma coisa assim, uma opressão, um tribunal, um negócio assim, como se fosse uma selvageria, uma falta total, um crime contra as consciências, um cerceamento de liberdade, uma crueldade nas penas, uma coisa, um absurdo que isso tenha acontecido depois do Homem das Cavernas. Parece que aquele período, pelo menos nos é transmitindo, como se fosse assim o ápice de uma insanidade coletiva, né? E tanto é que parece que tudo que diz respeito à Idade Média, que foi onde começou a primeira Inquisição, né, da Idade Média, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, né? Por que existe essa conotação da Idade? Pois é, tudo isso faz parte da história. O negócio é o seguinte: nós não podemos negar que a Igreja Católica é vítima, sempre foi. Começou no tempo lá em Jerusalém, logo que começaram os primeiros cristãos, e depois o Império Romano também perseguiu os cristãos por 300 anos, né? Depois que o cristianismo chegou a se tornar a religião oficial de Roma, houve uma certa paz, mas em todos os lugares sempre, aí começaram a aparecer dentro da própria igreja heresias. Então,
como o próprio Cristo tinha profetizado, né, o caminho da igreja não é um caminho pacífico. E a igreja sempre foi atacada e acusada por um meio ou por outro. Como na Idade Média foi uma época em que, de fastígio para a igreja, em que a igreja tinha assim, uma ascendência sobre o mundo inteiro, então os inimigos da igreja procuraram pintar essa época como uma época negra, porque eles sempre procuram associar a igreja ao obscurantismo, a igreja a uma entidade que é contra o progresso. Eles sempre procuram fazer isso. Embora seja evidente que todo o progresso que a humanidade conseguiu foi depois da implantação da civilização cristã ocidental. Né? Aliás, o que se contrapõe hoje em dia a uma corrente que vem crescendo cada vez mais, de que parece que o mundo pagão era muito melhor que o mundo cristão. Quando se fala em cristianismo, parece que se fala em cerceamento de direitos, em patrulhamento, em controle, como se antes do cristianismo a vida fosse muito melhor, né? Existe essa corrente. É que eles julgam o cristianismo pelos padrões éticos e morais e jurídicos que o próprio cristianismo criou. Porque se eles fossem julgar com o pensamento pagão, eles não teriam esse resultado. O grande problema é justamente uma ignorância da história ou então uma má fé. Porque eu me lembro quando eu comecei a estudar história no curso secundário, o meu professor de História Universal, o meu professor disse assim, olha, o primeiro princípio para se estudar história é a pessoa tem que para entender os fatos históricos, tem que se colocar no ambiente em que os fatos, no contexto, tem que se colocar lá. Querer julgar a história com os padrões de hoje é um absurdo, nada presta. Né? Agora, para esses que defendem o paganismo, temos agora o neopaganismo, que nós estamos entrando numa era de neopaganismo, e ver os resultados que nós estamos tendo em matéria de violência, em matéria de direitos compurcados, em matéria de todas essas violações, essa regressão que a gente sente nas artes, em todos os setores da cultura, é fruto justamente dessa falta de ética, dessa falta de honra, até podemos dizer, que o neopaganismo está trazendo com a abolição dos padrões cristãos de consciência e de julgamento. Mas voltando ao problema da Inquisição, então o grande problema também é esse. É que o pessoal julga o tribunal da Inquisição, os métodos da Inquisição, o que a Inquisição fez, pelos padrões modernos. Então, diante dos padrões modernos, de fato, a Inquisição seria uma coisa absurda. Mas acontece que você não... Quem garante que daqui a alguns séculos não vão achar que nós éramos selvagens, éramos cruéis, por termos jardins zoológicos em que tinham animais lá presos? Vão chegar à conclusão que o gorila, por exemplo, é um hominídeo e que teria direitos e que nós o tínhamos preso, não é? Quer dizer, coisas que hoje nós fazemos e achamos que é certo, amanhã depois pode ser achado que é errado e vão querer nos acusar. Não, cada pessoa é fruto do seu tempo. Vive de acordo com os padrões de coisa, de procedimento do seu tempo. Acho que o melhor paralelo que pode se fazer disso é com relação à consciência ambiental que existe hoje em dia e que antigamente não havia uma preocupação, nem se pensava nisso, né? Era normal uma criança ter um estilingue para querer matar um passarinho e não era um assassino por causa disso, quer dizer, era o contexto de uma situação que era perfeitamente normal. Era próprio. Então, eu imagino... Como esporte, a caçada era um esporte, agora eu não sei como é que se já acabou, não, mas pelas leis vigentes aí, eu acho que o caçador... Eu fico imaginando daqui a uns 1000 anos, os livros de história falarem que na civilização ocidental
se matava por prazer, os animais, caça, então que eram bárbaros, eram elementos terríveis. Eu penso que eles vão pincelar dessa forma. Eu acho que esse erro é cometido de uma maneira muito comum, até, de uma maneira frequente, melhor dizendo, na narrativa da história universal. Mas acontece que na Inquisição existe um outro detalhe. Um outro agravante. Um outro agravante. Além do erro de se julgar uma coisa daquela época com a mentalidade de hoje, ainda existe a má fé de se pegar as exceções como regra. Claro, tudo que é humano tem erros. Mas o pessoal pega como exemplo de crueldade, de coisas erradas, né, os exageros que em algum momento... A Inquisição existiu durante 600 anos. Não foram 6 dias, foram 600 anos. Agora, para o internauta entender melhor a questão da Inquisição, como que era o contexto da época e de que maneira ela foi formada? Isso aí tem que ser uma digressão um pouquinho longa. Porque, como sempre, há o detalhe econômico na história. Após a queda do Império Romano, os bárbaros que tomaram conta do território que antes era dominado por Roma, ou que já estavam lá e se independentizaram, né, por causa do enfraquecimento do poder central de Roma, eles aderiram à civilização romana, aderiram ao cristianismo, foram convertidos e tal. E essa passagem de poder dos romanos para os bárbaros não foi um negócio tão traumático quanto poderia parecer. De maneira que, naquela altura, a igreja já estava estruturada, né? E quando o imperador romano saiu de cena, permaneceu o Papa em Roma, né? Mantendo com a sua autoridade a estrutura das instituições, que continuaram funcionando razoavelmente, utilizando aquele grande complexo de estradas que os romanos tinham feito, utilizando a navegação que já estava bem desenvolvida no mar, que os romanos chamavam Mare Nostrum, que era o mar Mediterrâneo, eles chamavam de Nosso Mar, porque eles dominavam toda a circunferência daquele mar interior, né? Tinham colônias na África, norte da África, Ásia Menor, tudo, era tudo colonizado por eles. Então, era um mar interior. Então a vida seguiu, vieram Carlos Magno, começaram a crescer aqueles antigos impérios, foram criados novos reinos e novas línguas, né? Aí é que surgiram as línguas neolatinas, etc. E a vida ia seguindo mais ou menos. Mas aí houve a invasão dos árabes. Os árabes invadiram a Europa, pegaram a Península Ibérica, chegaram até os Pirineus, né? E pelo lado lá de Bizâncio, né? Eles atravessaram o Bósforo e avançaram pelos Balcãs e chegaram até a Europa Central, chegaram às portas de Viena, né? E foram segurados lá, como foram segurados pela França. Lá a Áustria também segurou a parte mas aquela parte de Iugoslávia, aquilo tudo ficou, tanto assim que você vê que agora a queda da Iugoslávia, agora quando vê essa repartição aí, da Bósnia, Sérvia, Croácia, esse negócio todo, você vê que há nações ali que são muçulmanas, de etnia europeia, mas de religião islâmica, que foram fruto dessa invasão, dessa época que eles estiveram lá, né? Isso foi o mesmo período da Espanha também? Foi concomitantemente. Eles fizeram assim, que nem uma ferradura. E aí o negócio era para pegar tudo, mas aí graças aos Pirineus, que era uma montanha difícil de transpor. Foi antes ou depois das cruzadas? Isso foi antes. Antes das cruzadas. Foi antes. Foi aí que eles tomaram aquele pedaço e ficaram lá por quase 8 séculos, né? E estrangulou toda a economia. Pois é.
Mas o pior de tudo não foi eles terem tomado isso aí, porque isso aí foi o fecho. Mas antes disso eles tinham tomado toda a Ásia Menor, todo o norte da África, tudo. Então eles é que passaram a ser os donos do Mediterrâneo. A ponto de um califa chamado Ibn Khaldun dizer assim: os cristãos não conseguem que flutue no Mediterrâneo nem uma tábua. Nem uma tábua cristã. Quer dizer, os cristãos ficaram sem acesso ao Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo ficou patrulhado pelas naves árabes. Né? Isso estrangulou o comércio. Estrangulou o comércio, porque o comércio naquela época, o grande comércio, era feito tudo por mar, por terra, embora houvesse estradas, mas não havia meios de transporte. Os romanos fizeram boas estradas, mas a condução ainda era só animal, né? Carroças e tal, que pouca condição tem de carregar. Lento, né? E lento demais também, quer dizer, os barcos eram mais velozes. Então, não havendo mais possibilidade de comércio, né, começou a cair a atividade econômica, cair, que o comércio nas cidades acabou, não havendo comércio, nem negócios e tal, também não havia como cobrar impostos, os estados empobreceram a ponto de entrarem em falência. Né? Daí nasceu o feudalismo. Justamente, porque daí os estados se desmilinguiram, os reis ficaram apenas reis do seu próprio palácio. Não tinham como pagar exército, não tinham como manter os serviços públicos, não tinham nada. Então eles ficaram um suzerano, ficaram um barão de mais importância, de mais autoridade, que eram acatados pelos nobres, todos porque ele era um apoio da nobreza e tal, mas era uma autoridade nominal, ele dependia da boa vontade. Ele para fazer uma guerra, tinha que conseguir, para se defender de algum inimigo, ele tinha que conseguir a adesão dos barões, das pessoas que eram as proprietárias da terra. Os proprietários de cada um era dono daquilo. E esses proprietários, e como não houve mais policiamento, não houve mais nada, caiu todo esse negócio, essa estrutura civil e policial lá que pudesse haver para garantir as populações, os donos de terra construíram castelos fortificados com fosso em volta e tal, para se defender, porque assim, quando deixa de haver um policiamento, imediatamente aparece a bandidagem, né? Sim. Então começou a população a ser vítima de bandos, aquelas hordas de malfeitores que invadiam a cidade, assaltavam nas viagens, era impossível de fazer viagens, eram impossíveis inclusive no próprio campo eles vinham, assaltavam, pegavam toda a safra do agricultor. Aí que os agricultores pegaram e foram pedir proteção aos senhores do castelo, e eles então se prontificaram a defendê-los, porque eles tinham até homens armados para isso tudo, e desde que eles se comprometessem a trabalhar para eles, a fornecer uma boa parte da sua produção e tal, e criaram um vínculo de vassalagem que deu origem ao termo de servos da gleba. Eles ficaram vinculados àquela gleba de terra onde eles estavam e não podiam sair de lá assim quando quisessem nada. Eles tinham um compromisso de ficar lá trabalhando e produzindo e tal. Mas ao mesmo tempo, quando havia qualquer ataque, qualquer coisa, eles eram recolhidos dentro do castelo e o senhor naquele tempo dava alimentação para eles, abrigo e tal, e os defendia. Então havia essa troca. Mas isso aí, numa situação dessa, as artes, a cultura, a educação, tudo isso foi embora. Ninguém mais se preocupou com isso, não havia como. Era uma economia de subsistência, em que você tinha que trabalhar para conseguir mal conseguir o suficiente para comer. Não havia técnicas agrícolas, não havia armazenagem, não havia comércio. Quando havia um cataclisma qualquer que perdia a lavoura, não havia como pessoas de outros lugares fornecerem gêneros para aquilo, porque não havia como transportar. Então a vida se tornou miserável. Professor,
A gente tem que fazer agora uma pequena pausa para chamar intervalo e voltamos daqui a pouco, dando sequência então nessa sua explicação de como chegamos à Inquisição. Daqui a pouco a gente volta.